diferença registada nos números da última conferência realizada em 2019 e os números registados este ano. O que é que este decréscimo poderá aqui também indicar até certo ponto? Dorvaldo, trata-se da segunda cimeira Rússia-África, depois da primeira realizada em outubro de 2019 em Sochi. Agora, este número reduzido, sobretudo da participação ao nível do chefe de Estado, pode ser ligado ao convite não formulado ou até à falta de disponibilidade de certos chefes de Estado em participarem desta conferência. Aliás, numa nota de um órgão de informação russo, diz-se que alguns chefes de Estado não poderão participar por questão de sobreposição de agenda. Mas há participações já bastante significativas de chefes de Estado, do Egito, que foi um dos primeiros a chegar, do primeiro-ministro da Etiópia, isto é, Al-Sisi e Abiy Ahmed, do Uganda, Yoweri Museveni, enfim, do Senegal, do presidente da União Africana e também que é o presidente de Comores, das Ilhas Comores. Há uma delegação já bastante substancial que já chegou e seguramente os outros poderão chegar para amanhã e depois da manhã participarem dessa segunda cimeira entre Rússia e África. Dizer aqui que, eventualmente, esta cimeira vai ter lugar em São Petersburgo e não em Sochi, como aconteceu com a primeira, porque Sochi é uma região russa que é banhada pelo Mar Negro. Como aquela região é bastante conturbada agora em função deste conflito russo-ucraniano, então terão encontrado como solução, como alternativa em São Petersburgo. Mas isso em nada belisca a importância geopolítica desta cimeira entre a Rússia e a África, os Estados africanos, sobretudo nesta conjuntura atual, né, quer do isolamento da Rússia da parte da comunidade internacional ocidental, quer também do interesse da África em posicionar-se como um polo de poder nesta reorganização aparente ou realística da ordem internacional da governança global. O que é que podemos perspectivar como possíveis pontos fortes do alcance geopolítico, sobretudo para o continente, com a realização desta cimeira? Bem, de um lado, e partindo da primeira cimeira de 2019, a Rússia havia assinado um conjunto de 14 acordos de cooperação com a União Africana ou com os Estados africanos, desde vários domínios, desde a ciência, a educação, os transportes, energia, segurança, enfim, a Rússia poderá, nesta segunda cimeira, voltar, em primeiro lugar, analisar o grau de implementação dos acordos assinados em 2019 e, em segundo lugar, ver quais são as áreas que podem ser adicionadas nesta cooperação com o continente africano, sabendo que já há dias, por exemplo, em relação ao componente da participação dos Estados dos BRICS, no caso aqui como Estado africano, África do Sul, o governo russo, um dos responsáveis do espaço da exploração espacial russo, havia dito que a Rússia abriria o espaço para que os Estados-membros dos BRICS pudessem participar em conjunto com a Rússia na exploração espacial. É provável que nesta cimeira esta componente espacial também possa ser abordada, possam ser assinados acordos neste domínio, porque no contexto atual de guerras híbridas, a África não pode fazer, não se pode privar da capacidade desta ferramenta que é ligada à cibersegurança, à exploração do espaço, à proteção das suas infraestruturas ligadas à internet, e a Rússia pode oferecer ao continente africano esta possibilidade. E também há vários outros acordos, por exemplo, com o Egito, no domínio
da construção ali de uma primeira central nuclear para a produção de energia nuclear ao Egito, que é um dos grandes projetos que a Rússia tem neste momento no continente africano. O Egito soma-se à Turquia, que não é um continente africano, mas enfim, soma-se à Turquia como um dos poucos estados do mundo com os quais a Rússia tem projetos muito próximos no campo da tecnologia nuclear, da construção de centrais nucleares. E se os outros estados africanos estiverem interessados nisso, poderão eventualmente estabelecer-se parcerias com a Rússia para ver se também podem aprovar e podem estabelecer acordos neste domínio. Em relação a Angola, por exemplo, estamos lembrados que durante a presidência de José dos Santos, o Parlamento havia aprovado uma lei sobre a energia nuclear. Não sei se existem projetos neste sentido, mas acho que porque o petróleo não será eterno, e neste clima de aquecimento global, de seca constante, a energia eólica ou limpa não será suficiente para abastecer as populações. A população angolana aqui é prevista em duplicar nos próximos tempos. Daí que uma energia nuclear que é mais sólida e mais limpa também pode ser uma alternativa para que Angola tenha esta capacidade de fornecer energia à sua população daqui aos anos que se seguem. Enfim, há vários acordos que poderão ser assinados, depende também muito, sobretudo, na condição dos Estados africanos enquanto partes de um bloco continental. Haverá, obviamente, alguns interesses globais, continentais do continente africano, como, por exemplo, a questão da segurança no Sahel, com a participação do Grupo Wagner. Existem preocupações aí de alguns estados fronteiriços da República Centro-Africana, do Mali, do Burkina Faso, em ver até do Sudão, até mesmo da Líbia, com a presença do Grupo Wagner. Eventual que alguns estados fronteiriços poderão eventualmente pedir garantias de que este grupo esteja ali para garantir a segurança e não para criar caos ou para a violação dos direitos humanos, porque há relatores que dizem que há sinais de violação dos direitos humanos da parte deste grupo. Mas, de resto, a Rússia continua a ser, apesar disso, um dos principais fornecedores à África no domínio da defesa e segurança. Mas, do ponto de vista comercial, o volume de negócios é bastante limitado, porque também não é, há pouca diversificação dos setores de cooperação no domínio comercial ali. É provável que nesta conferência, sobretudo no Fórum de Comércio, o Fórum Comercial, eventualmente os empreendedores africanos e russos poderão encontrar alternativas ou soluções para diversificar formas de cooperação no domínio comercial, para ir além das que já existem nesta altura, que não garantem volumes de comércio bastante elevados.